E também verificar a percepção ou a ótica dos gestores públicos. E eu vou fazer entrevistas. Você faz 2 objetivos específicos, um dizendo que vai ouvir um tipo de sujeito e vai ser entrevista, e outro dizendo que vai ouvir outro tipo de sujeito e vai ser o questionário. A única coisinha é que vão virar 2 objetivos específicos, um para cada sujeito. Tá. Entendeu? No final, professora, a gente junta esses 2 objetivos? Não, eles podem ficar na introdução separados, porque não precisa limitar o número de objetivos. Pode ser 13, pode ser 2, entende? Os objetivos específicos. Não fiquem presos estou com objetivo específico de mais ou de menos. Não se prendam a isso. Se você precisa de 7 objetivos específicos, terá 7. Se precisar de 3, vai ter 3. Não importa a quantidade. Eu acho, num caso desse, que você quer ouvir 2 sujeitos distintos, eu faria 2 específicos. Avaliar a percepção do gestor público em relação a blá, blá, blá. E para isso eu vou fazer entrevistas, vou construir um roteiro, vou ouvir 20 gestores, por exemplo. O segundo objetivo, verificar a percepção do usuário do serviço ou do sistema. E para isso eu vou aplicar questionários, entende? Eu faria 2 específicos distintos. Sim. Aí, nesse universo, a gente tem, professora, a minha primeira pergunta, a gente tem uma quantidade específica para a gente estar, assim, uma porcentagem específica para a gente ter uma análise disso? Ou não? Pode ser, Por exemplo, tem como calcular, tem como calcular a amostra. Uma pergunta, para esse grupo grande que você quer aplicar questionário, esse grupo o grupo que eu falo, a população, não é a amostra, tá? Mas passa de 100 mil pessoas, a população toda, não, é menos. não, Pronto, não, é menos. perfeito. Vamos supor que eu Então, aplico ali no edifício sede, do Ministério da Saúde. tá bom. Então, quando. Gente, isso é muito importante. Ainda bem que essa aula está sendo gravada. Boa pergunta, hein, Marília? Tá me arrochando aqui, hein, Marília? Como a gente diz lá em Aracaju. Me arrochou agora. Vamos lá, gente. Olha a pergunta da Marília. É sobre tamanho de amostra. O que é uma amostra razoável? O que é uma amostra pequena demais? Isso é muito importante. Abram as câmeras aí para a gente conversar. O que é uma amostra razoável, né? Quando eu quero aplicar questionários. A literatura diz o seguinte, olha, se é entrevista, tá? Eu não preciso de muita, porque eu vou lidar com o conteúdo da fala dessas pessoas. A literatura usa um terminho aqui chamado saturação teórica, que eu estou anotando aqui do lado. Copiem, por favor. De 12 a 20 entrevistas são suficientes num estudo qualitativo. Você não precisa do que mais de 20 entrevistas. Por quê? O que a literatura diz? Que depois de 20, as pessoas começam meio que a repetir a história. Você está lá ouvindo os desafios, não sei o quê, do clima organizacional, para lá. Na 20ª, está todo mundo falando mais ou menos do mesmo problema do seu setor. Está todo mundo dizendo, não, o problema aqui é liderança, não, o problema aqui são ergonomia, são condições de trabalho. E eles começam a repetir, tá? Vários autores dizem que de 12 a 20 a gente satura, ou seja, não faz sentido continuar entrevistando, tá? Eu peço a alguém, por favor, que me mande um e-mail me cobrando 1 ou 2 artigos sobre o que é a saturação teórica. Alguém pode me cobrar isso? Pronto, porque eu sou esquecidinha. Vocês me cobram, eu mando, tá? Então, a saturação teórica é isso. Quem vai fazer quali e vai entrevistar, não precisa passar de 20. Não precisa, as pessoas começam a repetir a história, tá bom? Quant, questionário, survey, aí a história é outra. Aí eu preciso de representatividade. Minha amostra tem que ter uma representatividade tal, né, de uma população. Eu tenho que representar em uma amostra a população. E aí nós temos 2 tipos. Sabe aquele livro do Gil que eu estou indicando em todos os slides? Pois tem um capítulo só sobre isso. Tentem achar esse livro, gente. Ele tem na BCE, tá? O Gil fala, naquele livro, de população finita e população infinita. Por isso que eu perguntei à Marília, a população toda desse sujeito que você vai puxar uma amostra é de mais de 100 mil elementos? É de mais de 100 mil pessoas? Porque o Gil, nesse livro que eu indico nos slides, diz o seguinte, que se a população, não a amostra, a população
passa de 100 mil elementos, ela é infinita. Se ela é de menos de 100 mil elementos, ela é finita. A Marília tem lá algumas centenas, digamos assim, né, Marília, no seu setor, algumas centenas, né? Então, ela é uma população finita. De repente, são 300 pessoas, 500 pessoas, 1.500 pessoas, é abaixo de 100 mil. É uma população finita. Como é uma população finita, vamos calcular essa amostra. Se fosse infinita, também calcularíamos. Eu vou dar para vocês uma ferramenta, vocês vão exercitar agora e vão adorar. Deixa eu pegar ela aqui. Minha internet está lenta, não está querendo abrir a internet. Por que será que ela não está querendo abrir? Vamos lá. Vamos abrir uma calculadora eletrônica. Olha que bonitinho. Deixa eu passar para vocês o link dela. Vamos passar uma calculadora para vocês. Vamos calcular a amostra da Marília. Anotem aí. Sample Size. How Soft, o nome dela. Cliquem. Vão brincar lá. Vocês vão colocar, digamos que a Marília vai aplicar um questionário e tem 300, 400, Marília. Quanto é o universo, a população de pessoas? Você pode chutar aí, Marília? São 300, 500? Quantos tem nesse setor que você gostaria de aplicar? Um chute. Professor, uns 500. Uns 500, pronto, tem 500. Essa é a população. Só que Marília não precisa aplicar 500 questionários, ela quer uma amostra, assim, que seja confiável, que seja representativa. Vamos clicar aí, gente, na HowSoft que eu passei para vocês, que o Aurélio achou legal. Vamos clicar nela? Pronto, já está nela. Vocês estão vendo a tela? Sim. Ela já vem com alguns parâmetros, tá? Ó, margem de erro, 5%, intervalo de confiança, pode ser 90, 95, 99. Eu vou deixar esses parâmetros, gente, porque das ciências sociais são os parâmetros que a gente usa, tá? 5% de margem de erro, 95% de intervalo de confiança, 50% de possibilidade de... Quando eu não sei, eu coloco 50. Quando eu não sei, quantos vão responder, tá? Quantos de fato eu não consigo, se eu não sei identificar, é melhor colocar 50 aqui, tá? E aqui, ó, what is the population size? Qual é o tamanho da população da Marília? Quanto foi que ela falou? Ela disse uns 500. Tá todo mundo com fome já, né? Tá todo mundo já com fome. Olha que negócio, gente. Enquanto eu digitei, o número mudou aqui, tá? Vamos lá. A população é de 90 mil pessoas. Olha o número mudando aqui embaixo. A amostra, ó, mudando aqui embaixo. Ó, 90 mil pessoas. Preciso de 383 questionários. Marília, 500 pessoas. Olha o número mudando aqui. 500 pessoas. 218 questionários, Marília, precisa. Gostaram? Vão aí nas reações e batam palminha para a ferramenta, batam palminha para essa ferramenta aí, porque ela merece. Essa ferramenta merece. É show de bola. Então, gente, é isso. Temos já uma ferramenta online parametrizada, 5% de margem de erro, 95% de intervalo de confiança, pererê, parará. Você joga ali qual é a sua população e ele diz, colete X questionários. Ficou fácil agora? Sim. Marília, tô vendo, viu que você tá sem som. Tudo bem, não tem problema não. Você já deu um up aqui na aula fantástico, porque eu ia passar batido, gente. Eu ia esquecer de falar disso aqui para vocês. A Marília puxou minha orelha e disse, ó, peraí, vai sair sem falar de amostra? Yara gostou, tá dizendo que é muito legal a ferramenta, e agora vocês vão copiar e salvar nos seus favoritos. A HowSoft, calculadorinha para calcular a amostra. Tá bom, gente? Ciências sociais, respondentes humanos respondendo questionário, pode usar esses parâmetros que já estão aí. 5%, 95%, podem usar isso aí. Tá bom? Carlos achou muito bom. Aurélio, que é estatístico, achou show de bola. Eu adoro essa calculadora. E agora é só brincar, tá vendo? Você vai brincando aí com ela. Tá bom? O que mais, gente?
Olha, veja, tem 22 alunos. Nesse momento, tem 21 na aula. Alguém caiu fora. Mas você vê como perde sair antes? Não vale a pena sair antes, não, porque essas coisas vão surgindo assim. E assim, ó, não foi maldade, sabe? Não colocar nos slides. Eu esqueço mesmo, minha memória, gente. Eu É a sou, vocês já Renata, perceberam, né? professora. Hiperativa, virginiana com ascendente em gêmeos, hiperativa. Então, até a construção de uma aula minha é hiperativa. Aí eu incluo uma coisa, esqueço a outra. Aí o aluno vem, resgata e diz: opa, volta para a realidade, cadê a amostra? Aí eu vou e falo daquilo. Então, vão puxando por mim. Alguém ia falar e eu interrompi. Quem era que ia falar? A ausência da Renata, professora. Lembra que eu falei com a senhora que ela estaria no exame? Verdade. Ah, verdade. Você está falando da lista de presença. É verdade. Você me justificou. É verdade. Obrigada, viu? Ah, Bom, Fábio levantou a mão. Acho que era isso, né, Fábio, que você queria falar, né? Da Renata. Professora, Diga. rapidinho, é a Marília, é porque eu fiquei sem som aqui, não sei se a senhora falou, mas depois eu pego no vídeo, tá? Você O gostou resto da você gostou explicação. você gostou da calculadorazinha? Ah, sim, professora, vai ser muito útil. Você me Essas ouviu? ferramentas que a senhora está passando é perfeita para São a show gente. de bola, né? É, professora. Muito Você, obrigada. você ouvia meu áudio enquanto eu mudava aqui a população e a amostra ia caindo e Não, tal? não, não, perdi totalmente o áudio. Ah, Agora então, não, então peraí, então eu vou te mostrar. Aqui, ó. Aqui é a calculadora. Você já copiou, né, o nome dela, né? Já guardou esse site, não foi? sim. Guarda lá nas estrelinhas, aqui, ó, concluído, favorito, tá vendo? Já tá nos favoritos. O nome dela é Howsoft. Eu mantenho esses parâmetros aqui, ó, Marília. 5% de margem de erro, 95% de intervalo de confiança e 50% aqui dessa proporção da distribuição, quando eu não tenho muita certeza aí de que tamanho vai ser minha amostra. Então, na dúvida, 50%. Então, eu vou colocar aqui, how many people are... Aqui, what is the population size? Qual é o tamanho da população? Aí você falou 500. Então, eu vou só mexer nesse campo, viu, Marília? 500. 218 questionários. Aqui, ó. Sua amostra, o tamanho de sua amostra recomendada é 218 questionários. Tá vendo? Para 5% de erro, 95% de intervalo de confiança. Agora, digamos que a amostra, que o seu universo aí seja de 35 mil pessoas. Tem 35 mil pessoas. Você precisa saber a amostra. Ó, o número mudando aqui embaixo enquanto eu digito, ó. 380 questionários para 35 mil pessoas. Mas Nossa, digamos que professora, seja que no país. disparidade, não achou, não? Deixa eu dizer, era isso que eu ia falar agora. Digamos que sejam 185 mil pessoas. Vai ficar em torno de 400 questionários. 185 mil pessoas. Digamos que seja 1 milhão de pessoas. Vai ficar em torno de 400 questionários. Sabe o que significa isso, gente? Que para uma população infinita, eu preciso de algo como 400 questionários. Então, olha que curioso, o fato de eu ter uma população pequena não me beneficia, não me autoriza a ter menos questionários. Não me autoriza. Geralmente, uma amostra fica em algo em torno de 300, 400 questionários para você ficar tranquilo, fazer vários tipos de estatísticas complexas. É algo, se a população é infinita, é algo em torno de 400 questionários. Então, se ela é finita, o fato de eu ter menos pessoas na população não me dá o conforto de ter menos questionários. Digamos que você tenha lá 350 pessoas, você vai ver que vai ficar em torno dos 200 aqui. 350 pessoas, em torno dos 200. Você tem 500 pessoas, em torno dos 200. Tá vendo? Você tem 200 mil pessoas, aí vai para aquela história da infinita lá, mais de 100 mil elementos, 380 questionários. A partir daqui, de 100 mil pessoas, vai ser sempre 380, 390 questionários. Tá? Então, o que importa é qual é a sua população, considerando esses parâmetros, no seu caso, 500, então recolha 218 válidos. Agora, veja, 218 válidos. O que significa isso? Vai ter gente que vai abrir o questionário e vai abandonar na metade. Vai ter gente que vai abrir, olhar e dizer, ah, que chato, não vou responder não. Então, 200 válidos significa
recolher 350 para olhar os que de fato estão totalmente respondidos, que são os que vão servir para a sua amostra. Então, colete sempre um pouquinho mais do que a amostra, para você poder escolher aqueles que estão em branco, inválidos, o sujeito respondeu pela metade e tal. 218 válidos, para você ter uma amostra interessante. Ok, Marília? Certo, professora, obrigada. De nada. Agora, acho que quem levantou a mão foi o Fábio novamente. Diga, Fábio, pode falar. Professora, a minha dúvida é quanto à amostra. Na disciplina do professor Rafael, ele também utilizou artigos científicos, e na pesquisa de um desses artigos, eu percebi que o pesquisador ele utilizou entrevista, só que a amostra dele era só com 5 entrevistados. Tem algum problema? Porque é entrevista. Lembra do que eu coloquei aqui no chat? Saturação teórica? É entrevista, eu não preciso de muitas. 5 me parece pouco, tá? A literatura diz que é pouco. Que a partir de 12, entre 12 e 20, você consegue a saturação teórica, ou seja, os entrevistados meio que começam a repetir o assunto. Não vem nada novo, não tem aquela novidade mais, as pessoas já estão repetindo a opinião delas, tá? Porque lembrem-se, as pessoas compartilham a cultura. Geralmente, se você está fazendo entrevista, você está fazendo com um grupo meio homogêneo. Por exemplo, todo mundo é servidor do ministério, todo mundo é gestor do nível intermediário, todo mundo é consumidor de carro, ou seja, eles já são meio que um grupo homogêneo. Você está ouvindo um grupo, né? A partir do 12º, o grupo começa meio que a dizer a mesma coisa. Não faz sentido seguir adiante, fazer 35, 80 entrevistas. É meio perda de tempo, é o que diz a literatura, por conta da saturação. Porém, parar em 5 é pouco. É pouco. Mas a gente faz entrevista e para em 5? Faz, eu já fiz. Eu tenho artigos com meia dúzia de entrevistados. Mas eu sei que há aí um probleminha, que eu falei para vocês, né, de consistência interna da pesquisa Quali, né? Foi pouco, deveria ter saturado. Por que não saturou? Por que não entrevistou 15? Para ter certeza de que agora, a partir dali, de fato, não viria nada novo. Porque na análise de conteúdo, o que você está buscando é que venham coisas novas, é que o novo entrevistado diga uma coisa que ninguém disse ainda, né? Então, seguro, faça 20. É o que a literatura manda. Faz 20. Veja, a partir de 12 já está saturando, mas faz por segurança, se gostar de amostra, faça 20. Com 20 você vai ter, com certeza, a melhor resposta das entrevistas, a melhor resposta quali que você poderia ter, tá? Então, isso se chama, é aparentemente incoerente, mas se chama amostragem na pesquisa quali, saturação teórica. Amostragem por saturação teórica. Vá ouvindo as pessoas, quando perceber que elas estão começando a repetir e as mesmas coisas, as mesmas causas, os mesmos problemas, pare. O que a literatura diz? Isso começa a acontecer a partir da 12ª entrevista. Eu vou mandar os artigos, alguém vai me cobrar aqui, que eu prometo, mas não cumpro, alguém vai me lembrar, vai me cobrar e eu vou mandar pelo menos 2 artigos para vocês sobre saturação teórica. Inclusive, um deles é meu. Tá bom? Vocês vão me lembrar e vão cobrar por e-mail? Pode ser por WhatsApp? Pode ser. Só me lembre, porque eu sou uma tragédia para prometer e não pagar. Tá bom? Ótimo. Quem mais? Mais alguma coisa? Mais alguém? Ainda temos tempo, temos 10 minutinhos ainda pela frente. Quem mais? Bom, deixa eu pensar aqui com vocês a agenda de hoje à tarde. Olha, hoje à tarde é uma aula assíncrona, né? Tá cinza aqui a corzinha, ela é assíncrona. Eu farei um plantãozinho aqui. As duplas deverão se reunir para finalizar a elaboração dessa introdução do capítulo 1, que vocês terão até a meia-noite do dia 29, amanhã, para mandar para mim por e-mail. Lembrando que essa sessão 1 é só a introdução, né? E vida que segue. Amanhã, minha atividade, olhar, orientar para as 3 sessões, né? A essa altura, amanhã, eu estou entendendo que vocês já fizeram a introdução. Tem uma outra duvidazinha. Vão estar com mais dúvida em método e em RT, referencial teórico, né? Como nossa aula amanhã vai ser viabilizada e hoje à tarde
com dúvidas de vocês. Nós passamos o mais chato, que foram as pré-leções, que é cansativo, é maçante, e entramos, gente, agora no que eu chamo de oficina. Eu preciso de vocês para a aula acontecer. Eu preciso da produção de vocês. Então, por favor, não me abandonem hoje à tarde, nesse ambiente virtual. Não me deixem só, tá? Venham, façam um esqueminha aí com o colega. Olha, não dá para entrar 2 mais 3, eu vou dar um jeito. Vamos lá, tá? Vão para aquelas salinhas que estão aqui ao lado, cada um com o nome da dupla. Abra lá a sua salinha, fique lá resolvendo dúvidas. Surgiu uma dúvida e quer falar comigo? Vem na sala geral que vai estar aberta. Eu estarei na sala geral. Vou fazer o link agora já da sala geral para hoje à tarde, tá bom? E assim a gente segue em frente. Então, a disciplina chegou em um momento que eu chamo de produção de conteúdo, um momento de produção. Então, agora eu preciso de vocês. Sem vocês eu não sou nada agora. Por quê? Porque metodologia, gente, não funciona com aula, slide e prova, não funciona. Metodologia exige muito mesmo da performance, a pessoa tentando escrever e eu tentando ajudar, corrigir, esclarecer uma dúvida, né? Então, vamos lá, Lenice levantou a mão. Diga, Lenice. Oi, professora, só para falar que eu gostaria muito de participar à tarde, mas nós estamos trabalhando, eu trabalho no Delog e não tem como ficar fora no período da tarde, a gente está comprando as vacinas, a gente trabalha na área de compras, então realmente à tarde eu não consigo participar. Tá Mas é uma certo. pena, tá bom? É justificado, e é uma aula assíncrona. Eu só recomendo, Lenice, Cassiana, o seguinte: trabalhe um pouco à noite nessa introdução, para a gente ter dúvidas para esclarecer amanhã, porque amanhã é o dia de entregar, amanhã até meia-noite, tá? Tá Então, bom, assim, tá bom. faça esse sacrifíciozinho hoje à noite. Eu sei que vão estar cansadas do trabalho, não é fácil, mas, gente, é aquilo que eu falei para vocês, né? Encaixem, abracem, acolham essa especialização na vida de vocês. Então, assim, bom trabalho à tarde, viu, Lenice? Boa sorte. E Obrigada. minha recomendação aos que não puderem entrar por motivo de trabalho é, gente, tira o atraso à noite, para a gente ter dúvida amanhã, para a gente ter o que discutir, tá bom? Pode ser? A gente não está saindo para barzinho mesmo. Eu sei que é sexta-noite. Eu mesmo, que moro em Águas Claras, estaria ali no Potiguar, tomando mais ou menos 7 canecas daquele chopp. Só que a gente está numa pandemia. E numa pandemia, eu estou bebendo minha cervejinha em casa mesmo, né? Só no sábado à tarde, inclusive. Então, como não está rolando happy hour, vamos estudar hoje à noite, sexta-feira à noite, estudar um pouquinho para ter dúvidas amanhã. Combinado assim, gente? Combinado, professora. Tá bom. Bom, estão liberados os que já quiserem ir, faltam 8 minutos para 12h20. Eu vou ficar até as 12h20 esclarecendo dúvidas, continuando a responder, tá? Mas se alguém quiser. Deixa eu só fazer aqui uma enquete. Quantos à tarde vão conseguir entrar e esclarecer dúvida? Só para eu me animar aqui. Eu não, professora, também vou estar trabalhando direto aqui. Com leito de UTI também, tá igual as vacinas aí, tá? Viane, né, que tá falando, né? Ó, Patrícia vai poder, né, Patrícia? Sim. Narcísio vai poder, Karina vai poder, Aurélio vai poder, quem mais? Quem mais vai poder? Pode abrir o áudio. André vai poder. Andréia também, André, quem mais? A Estefânia vai. Estefânia, quem mais? Jefferson vai poder. Jefferson vai poder, Paulo vai poder, Fábio, Kátia, quem mais? Sim. Valdênia. Já me animei. Pronto, já estou toda animadinha. Porque foi uma solidão sexta passada, acho que 3 apareceram, 3 ou 4. Mas hoje o negócio está animado. Então a gente vai se ver 2 horas, tá, gente? Eu vou chegar às 2h30, tá, professora? Tá bom. Por que vale a pena a casa cheia? Porque, olha, é fatal. A dúvida de um é a dúvida de mais 5, 6, 8, 9, é a mesma dúvida. Então, quando eu respondo a um na sala geral, por isso que é importante estar na sala geral, na salinha só para produção lá da dupla, né? Mas a maior parte do tempo na sala geral para dúvidas, porque Aurélio faz uma pergunta que era a mesma da Patrícia, que era a mesma do Rogério, e assim a gente vai ajudando aí todos os que têm a mesma dúvida naquele mesmo ponto. Tá bom? Deixa eu ver quem levantou a mão. Acho que foi Cassiana, não foi?
Foi Cassiana? Isso, Diga, foi. Cassiana. Professora, eu tenho uma dúvida. Essa salinha, ela funciona só durante o horário das aulas ou ela está disponível? Não. Você pode combinar com Lenice para hoje, às 2 da manhã, até Claro. às 3, e Aham. vocês vão logar no Teams e abrir sua salinha. Vocês vão clicar lá na câmera, vocês vão lá em reunir, e a câmerazinha vai ficar azul para vocês, na sua salinha. Cassiana, às 2 da manhã, combinado? 2 da manhã, combinado, viu, Lenice e Cassiana? Se eu acordar de madrugada, eu dou uma volta lá para ver se vocês estão lá. Não, brincadeira, eu vou tentar dormir. Tá? Mas é uma sala, gente, é muito interessante, né? E quando o Teams saiu pela primeira vez, que os professores começaram a usar, né? Os professores perceberam que eles não tinham mais controle do ambiente de aula. E aí o professor disse, gente, minha aula foi de manhã, e eu entrei, sei lá, meia-noite, e tinha um monte de aluno lá numa sala fazendo trabalho. Então, o Teams, graças a Deus, ele tem essa vantagem. A qualquer tempo, reúna com sua dupla, vá para a salinha e fiquem lá conversando, trabalhando, desenvolvendo seu trabalho. Tá bom? Deixa eu ver. Carlos disse que talvez consiga entrar. Eu acho que alguém tinha levantado a mão, mas acho que abaixou a mão, não foi? Desistiu? Alguém mais? Qual é a dúvida final? Quem vai abrir o áudio agora? Para a última dúvida dos últimos 5 minutos? Não é uma dúvida, professora, mas é mais assim, como tudo é muito novo, principalmente, eu não sei se essa é a situação dos outros colegas, mas a minha, pelo menos, eu já estou, minha última especialização foi em 2014. Então, assim, eu nunca tive essa disciplina de metodologia com essa riqueza de conteúdo, digamos assim, de estrutura, de ensinamentos. Então, assim, quando você para escrever alguma coisa, você fala assim, meu Deus, e agora? O que que eu faço? Como é que eu começo? E aí, quando eu já tinha levantado alguns materiais, alguns artigos, algumas reportagens, eu tinha embasamento, mas quando eu ia colocar no papel, como é que eu faço agora? Quando é citação, quando é não sei o quê, quando eu quero um autor, não sei o quê. Então, assim, é tudo muito novo, é tudo muito, digamos assim, por isso que é metodologia, né? Tem um método para isso ser feito, e além disso tudo, tem o tempo todo da leitura. Então, e o nosso trabalho, que é pesado também, então é difícil conciliar esse universo todo e sentar e colocar as ideias e tentar esmiuçar, mas eu lhe agradeço muito pela disponibilidade sempre. Sim, eu Às acho vezes a que gente não consegue aproveitar toda essa riqueza, né, mas enfim, faz parte. para a problematização, se tem 3 ou 4 artigos, sabe? Eu acho mais do que razoável que vocês problematizem o objeto citando 3 ou 4 bons artigos, desde que eles tratem da mesma coisa. A questão não é a quantidade de artigos, mas a qualidade da escolha que vocês fizeram, tá? 3 ou 4 artigos. E como eu disse, né? Façam aquela leitura mais dinâmica. Leiam a introdução e corram na conclusão e tentem achar agendas, né? Verificar se eles trazem lacunas que precisam ainda ser estudadas. Então, é uma leitura mais veloz, mais dinâmica, né? A gente chama de, como é que tem um nome para isso? Ah, lembrei, leitura flutuante. É uma leitura mais flutuante, passe o olho no artigo, entende? E tente inspirar-se. Porque, claro, depois é que você vai ter realmente a produção de um artigo com leitura, que vai durar, acho que a produção, acho que uns 3 meses, pelo menos, né? Pesquisa, né? Um orientador acompanhando você, lendo cada parágrafo que você escreve, né? Então, mas assim, me preocupei um pouco quando eu vi que a oferta dessa disciplina seria 2 semanas seguidas. Talvez vocês possam dar feedbacks na avaliação da disciplina sobre a importância, né, de uma semana de folga para essa produção e esse processo inspiracional e criativo, e depois a gente voltaria, 15 dias depois. É como eu imaginava, é como eu desenharia, mas o cronograma a gente recebe já pronto, né? Você tem que dar aula no dia tal, dia tal. Então, acho que a título de feedback, de avaliação da disciplina, vocês podem colocar isso. Mas, de qualquer forma, eu estou tentando. Aí é a história do esboço, viu, Kátia? Pegar leve, sabe? Não exigir aquela coisa pesada. Ah, vocês têm que ler até amanhã 10 artigos. Não. Leitura flutuante de 4, de 5, para ter insights. 3, 4, 5 boas citações. Resolveu, sabe? O que é que eu quero observar?
é como vocês organizam um argumento, como vocês escrevem, como está estruturado. Eu vou olhar muito mais até a estrutura, sabe? Como vocês estão estruturando o documento, para ver se ficou claro para vocês o que é um artigo. É mais nesse sentido, tá? Por isso que o mais importante, a partir de agora, para essa disciplina, é a oficina. Escreva o parágrafo. É isso aqui, professora? É isso aqui. Eu estou indo bem, esse é o caminho, e eu vou dando os feedbacks e vocês vão evoluindo. Essa disciplina, ela exige muito performance, né, do sujeito. Ele tem que performar, para usar aí um neologismo, né? Fazer essa... Nós precisamos entregar a introdução até amanhã, é isso? Até amanhã, meia-noite, tá? Não é durante a aula. Durante a aula, ainda estaremos esclarecendo dúvidas da metodologia. Por isso que eu recomendaria que entrem para perguntar dúvidas sobre a introdução hoje, e os que não puderem entrar, produzam isso à noite para trazer as dúvidas para amanhã de manhã, tá bom? Não temos preleção agora. Agora é produzir, tá bom? Podemos fazer um esquema do tipo, vamos parar 40 minutos, vocês vão para as salinhas produzir, e daqui a 40 minutos a gente volta. E aí vocês apresentam, mostram o que estão fazendo, eu vou visitando as salinhas individualmente, vamos fazer algum esquema assim, de oficina, tá bom? Agora é workshop, agora é produzir. Conteúdo, tudo que eu podia falar sobre o que é método, o que é introdução, o que é referencial teórico e o que é metodologia, tenho a impressão que já falei. E essa disciplina, ela não funciona assim. Não é uma aula sobre o que é inovação, né? É produção. Tem que produzir agora, tá? Percam o medo, tá autorizado a errar, lembra? Eu sempre digo isso, né? Nessa oficina você pode errar e a gente vai tentar corrigir, acertar, ajudar, orientar, tá bom? Diga, Fábio. Na fala do Fábio, eu encerro a aula e a gente volta às 14, tá bom? Acho que ele abaixou a mão, né? Não, então, tá bom. professora, era Diga, só uma sobre a gravação dessa aula. Você já vai disponibilizar ela hoje? Olha, como para produzir o link, botar no YouTube e tudo mais, é com a professora Patrícia, então eu imagino que ela, não sei se ela fará ainda hoje à tarde, né? Mas a aula de ontem e esta aula aqui, elas já estão no chat da aula. Você entra no bate-papo da aula e você vê lá o videozinho. E você tem como fazer download no seu computador. Ele fica 20 dias disponível aqui. Mas em 2, 3 dias a professora Patrícia já libera. Então, o que eu sugiro? Procurem aqui no chat da aula. Vocês sabem procurar no chat da aula? É só entrar na outra página, diferente dessa. Essa daqui tem nossas telas. A outra é branquinha, uma tela branca. Quando a gente encerrar, ele vai passar alguns minutinhos fazendo download e vai aparecer aqui no chat, no nosso bate-papo, na parte branca, nesse quadro branco, né? Vocês mantêm logados, se for o caso, vai aparecer lá toda a aula. Deixa eu encerrar a gravação para que o download aconteça logo agora e vocês me digam se vocês conseguiram identificar lá. Parar a gravação.